Agora eu vou falar uma coisa meio chatinha. É bem nota de rodapé, mas se cair é importante que vocês saibam. Sobre trabalho. Verdadeiro ou falso? Se o gás expandiu, então ele realizou trabalho positivo. A resposta é falso, mas não é tão óbvio o motivo pelo qual é falso. Para realizar trabalho, tem que existir uma força. Porque, de novo, quem realiza trabalho é força, não é o gás. Tudo bem? A gente só simplifica a forma de falar dizendo que o gás realizou o trabalho. Olha essa situação aqui. Imagine você que eu tenho uma caixa e aí eu pego... Opa! Agora eu tô com na cabeça shampoo, lave bem o seu pé na cabeça. Shampoo, lave bem o seu pé. Ó, aí você pega e separa metade e metade dessa caixa. Tá bom? Por esse negócio aí. Tipo aqueles bagulho de mágico, sabe? De cortar as pessoas em dois. Então, aí na metade da esquerda, por exemplo, você põe gás. E o gás tá lá, homogeneamente distribuído, de boas. E do lado direito tem nada. Vácuo. Ok? Para começar, se aqui tem vácuo e aqui tem gás, então existe uma força sendo efetuada para cá. Uma força resultante para a direita. Beleza? Só que eu tô segurando aqui com a minha mão para a esquerda essa placa e aí ela não se mexe. Ok? Aí eu vou lá e abro isso. Do nada. O que vai acontecer? O gás tende sempre a ocupar todo o espaço do recipiente. Então ele vai se espalhar até ficar homogêneo. Concorda que o gás sofreu uma expansão? Só que ele sofreu essa expansão fazendo força em alguém? Não. Então essa expansão não realizou o trabalho. Porque não é a expansão que realiza trabalho, não é o gás que realiza trabalho, é a força que ele exerce sobre alguém que está se deslocando. Não houve ninguém se deslocando. Houve o gás expandindo, mas não houve ninguém se deslocando. Não houve trabalho nesse caso. Tudo bem? Mas, de novo, isso daqui é mega nota de rodapé. Tá? Se cair, você dá graças a Deus que você sabe, mas é meio improvável. Então, em geral, empurrou, expandiu, trabalho positivo. Comprimiu, trabalho negativo. Não se mexeu, não tem trabalho, não realizou trabalho. Tá bom? E nesse caso em que ele expande sem empurrar ninguém, também não realiza trabalho. Uma coisa interessante é possível eu comprimir o gás de volta para a situação original sem realizar trabalho? E a resposta é não. Ou seja, quando eu puxo isso aqui, ó, o gás sofre uma expansão irreversível. Irreversível não significa que eu não consigo reverter. Por incrível que pareça, essa palavra não significa isso. Significa que eu não consigo reverter usando exatamente o processo contrário. Tá legal? Para eu reverter essa situação, eu teria que realizar um trabalho. Então ele expandiu sem realizar trabalho, mas eu tenho que ir lá e realizar um trabalho para comprimir. Tudo bem? Gabs, Oi, quem me ama? expandir não é ocupar mais espaço? Aham. E como é que você ocupa mais espaço sem se mexer? Não, o gás se mexe. As partículas dentro do gás se mexem. Mas ele não está empurrando ninguém. Isso aqui não está se mexendo. Mas as partículas não estão em contato uma com a outra? Na verdade, não. Elas não estão em contato uma com a outra, elas estão viajando ali. Elas têm atração eletromagnética, sim, mas a gente nem leva isso daí em consideração. Para gases ideais, a gente desconsidera totalmente essas atrações eletromagnéticas. A gente só considera as colisões entre elas. Mas, vamos supor que essa partícula aqui, ó, no momento em que eu abri a porteira, aqui, ó, ela tivesse vindo nessa
direção e sentido com uma determinada velocidade. Beleza? Concorda comigo que ela vai vir para cá sem ter nenhuma força sobre ela, por pura inércia. Ela já tinha uma velocidade e essa velocidade não mudou. Se não existe uma força resultante sobre ela, então não existe um trabalho realizado sobre ela também. Tudo bem? Tá, entendi. Tipo, se não tem nenhuma força, ela não muda de velocidade. É isso. Tá, entendi. Obrigada. Mas assim, eu tô dando uma explicação macroscópica para ficar mais fácil da gente entender sobre algo microscópico, tá bom? Lá dentro as coisas funcionam de uma forma meio cabulosa. Desnecessária para vestibular, tá? Nem caberia aqui. Mas tudo bem? Essa parte então, vou deixar mais ou menos assim, ó. Tá, então vocês entenderam bem o que é trabalho, quando realiza trabalho, quando ele é positivo, quando ele é negativo, o que é o calor trocado, Qzão, e o que é a variação da energia interna. Os conceitos estão claros para vocês. Que aí acabou a matéria. Agora vai ficar super fácil, a parte difícil já foi. Então vamos voltar com a aula passada sobre transformações. A gente precisa estudar especificamente 3 transformações aqui. As isotérmicas, as isocóricas e a adiabática. A mais importante de todas as transformações para vestibular é a isobárica, que aqui não está aqui. A gente vai estudar meio que a parte. Beleza? Vamos começar por essas 3 aqui. Se eu tiver uma transformação isotérmica, deixa eu escrever aqui. Isotérmica. O que significa uma transformação ser isotérmica? Significa que nessa transformação não houve variação de temperatura, tá claro? Significa que delta Tsão é igual a 0. Concorda que isso também implica em não haver variação de energia interna? Porque a variação da energia interna é 3 meios vezes N vezes R vezes delta T. Se isso é 0, foi tudo embora. Tá claro isso? Não precisa ficar decorando o que acontece em cada um dos casos. Precisa entender para você poder lembrar sozinho. Agora, vamos para a fórmula da primeira lei. Concorda comigo que, nesse caso, será igual ao trabalho? A gente sabe da fórmula que Q é igual a ΔU mais trabalho. Se o ΔU é 0, então toda a energia recebida transformou-se em trabalho. Toda a energia recebida foi utilizada para elevar o pistão, por exemplo. Isso acontece numa transformação isotérmica. Beleza? Easy, né? Nada demais. E numa transformação isocórica? Vocês lembram o que é isso ainda? Isocórica? Eu vou ficar usando essa palavra, tá? Porque aqui a gente mais esquece. Então fica melhor para ir lembrando. Isocórica ou isométrica ou isovolumétrica é quando não há variação de volume. Agora, pessoal, se não há variação de volume, então o gás não o quê? Não realiza trabalho? Não realiza trabalho. Tá claro isso? Cuidado, hein, pessoas? O gás não tem trabalho. Trabalho não é uma coisa que você tem, é uma coisa que você faz. Beleza? Então o gás não realiza trabalho. Eu posso dizer que o trabalho realizado pelo gás é 0. Sendo assim, concorda que todo o calor recebido será transformado em energia interna? Faz sentido isso? É assim que a gente fabrica bombas, tá? Esse é um jeito de fabricar bombas, inclusive. Não é um jeito muito eficiente, na verdade. É uma bombinha xoxa. Mas, pensa só. Você vai esquentando isso daqui. Você impede o êmbolo de expandir. O que acontece? A temperatura aqui dentro vai aumentando. Certo? Aumentando a temperatura, vai aumentando a pressão também. Até que uma hora o recipiente não aguente mais e exploda. Tranquilo, né? Então, isotérmica, eu sei que a variação da temperatura é 0, a variação da energia interna é 0, e, portanto, todo o calor recebido será trabalho realizado. E se for isocórica ou isométrica ou isovolumétrica, o trabalho realizado é 0 e, portanto, todo o calor recebido vira energia interna. Nada demais, certo? Agora vem a palavra nova, que a gente não estudou com bastante detalhe ontem, que é uma transformação adiabática.
Repara que ela é a única que não começa com iso, né? E ela não tem nada a ver com conservação de nada mesmo. Isocórica é que não muda o volume. Isotérmica é que não muda a temperatura. Adiabática não tem nada a ver com deixar de mudar alguma coisa. Adiabática é quando o gás não recebe energia e não doa energia. Tá legal? Se eu pegar uma seringa, por exemplo, ideal, que não troca energia com o meio ambiente, por exemplo, tá? Então ela não vai ficar esfriando se eu deixar ela quietinha lá, ela não vai ficar esquentando, ela não troca energia com o meio ambiente. Eu consigo pressionar o gás, né? Eu tampo aqui a seringa. Aí eu pressiono, beleza? Isso faz com que o volume ocupado pelo gás diminua. Tudo bem? E se eu fizer isso numa seringa ideal, ela não troca calor com o ambiente. Então eu consegui fazer ela realizar trabalho, tudo bem? Sem que ela troque calor com o ambiente. Esse tipo de transformação a gente chama de transformação adiabática. Transformação por quê? Saiu de um volume e chegou em outro. Houve uma transformação. É uma transformação adiabática. O que é matematicamente uma transformação adiabática? É aquela em que o calor trocado com o ambiente é zero. Então repara, são as 3 transformações que têm a ver com essa fórmula. Aquela em que o trabalho é zero, aquela em que a variação da energia interna é zero e aquela em que a troca de calor com o ambiente é zero. Nesse caso, concorda comigo que o trabalho realizado será o oposto da variação da energia interna? Se eu colocar zero aqui, passar a energia interna para lá, ó, o trabalho vai ter o mesmo valor em módulo, mas sinal trocado da variação da energia interna. Isso é muito legal. Por exemplo, nesse exemplo que eu peguei aqui, pega a seringa, tampa aqui e aperta. O que eu fiz? Eu comprimi o gás. Ao comprimir o gás, o trabalho foi negativo, certo? E, portanto, a variação da energia interna vai ser positiva, porque tem um menos aqui. O que isso significa? Que o gás vai esquentar, sem eu ter que colocar no fogo. Sem eu ter que dar energia externa para ele. Beleza? Na prática, as seringas são ideais? Não são ideais. Então dá para fazer isso na prática? Não dá, mas dá para a gente aproximar isso, fazendo uma transformação muito rápida. Em vestibular, se ele disser que uma transformação foi feita de maneira muito rápida, uma compressão muito rápida, ou uma expansão muito rápida, esse muito rápido é gatilho mental para adiabático. Beleza? Então, se ele falar que foi feita uma expansão ou compressão muito rápida, ele quer dizer que foi feita uma transformação adiabática. Ponto. Gatilho mental para vocês matarem os exercícios aí. Quer ver um exemplo disso? Muito legal? Agora é sério. Eu vi que quando eu falei para vocês fazerem isso, ninguém fez. Agora faz. Pega sua mãozinha, põe na frente da cara e dá uma baforada assim de leve. Sente o calorzinho. Sentiu o calorzinho? Tá. Isso aqui não tem nada a ver com termodinâmica. Quer dizer, tem um pouquinho. Agora, ao invés disso, faz um biquinho e assopra sua mão com pressão. Faz. Sentiu gelado? Por que você sente gelado nesse caso? Alguém quer tentar explicar isso? Antes de eu falar? Por que você sente gelado nesse caso? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Tá, então vou explicar. Quando você faz isso, você faz uma transformação muito rápida. Começa daí. É o mesmo princípio do desodorante, tá? Você faz uma transformação muito rápida, então, adiabática. Vamos aproximar para adiabática, beleza? E o gás que estava na sua boca, quando sai para a atmosfera, ele sofre uma expansão. Tudo bem? Ele pode ocupar um volume maior agora. Ou seja, rolou uma expansão adiabática. Essa expansão realiza um trabalho positivo, concordam? Expansão, trabalho positivo. Se o trabalho é positivo, então a variação da energia interna do gás é negativa. Ou seja, ele esfriou. E aí você sente esse processo. Ó, você está gastando energia, você está gastando ATP para poder fazer o gás sair assim. Existe um esforço, manja?
Se você tiver com muito sono ou muito bêbado, você nem consegue fazer isso. Tá? Agora... Então você está gastando energia para conseguir fazer um processo mecânico que faça o gás esfriar. Beleza?